Olá pessoal, vamos então aí dar continuidade ao estudo de geometria de posição, estudando alguns conceitos que vão além daquilo que vimos na aula passada. Na aula passada nós trabalhamos os conceitos de ponto, reta, plano, espaço, o que é uma figura, e vimos algumas questões relativas a posicionamento, posição de ponto e plano, reta, reta e plano e plano, ok? O que a gente vai ver hoje é algumas situações específicas, especialmente envolvendo o conceito de perpendicularidade. Esse conceito é extremamente importante. E a gente começa falando então sobre a grande diferença que existe entre retas perpendiculares e retas ortogonais. Algumas vezes se faz até a confusão de que é a mesma coisa. Ah, duas retas são perpendiculares, então são duas retas ortogonais. Não. Talvez essa ideia, essa confusão, possa vir do fato de que a gente fala muito de projeção ortogonal. E realmente a projeção ortogonal ela envolve perpendicularidade, mas são coisas distintas, ok? Então aqui, duas retas são perpendiculares quando são concorrentes e determinam ângulos retos. Ele fala aqui em quatro ângulos retos, mas é lógico que se eu mostrar que tem um ângulo reto aqui, o oposto ao vértice dele também vai ser reto, já matou 180 dos 360, os outros dois que são iguais tem que dividir, lógico que vão ser mais dois ângulos retos aqui, tá ok? Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que duas retas perpendiculares são concorrentes. Então, quando eu pergunto para você, qual é a posição relativa entre as retas R e S? R e S são concorrentes. Essa é a posição relativa. Só existem quatro posições relativas entre retas: coincidente, paralela distinta, concorrente ou reversa. Perpendicularidade é um caso especial de concorrência, ok? Então, duas retas são perpendiculares. Opa, eu sei que elas são concorrentes. São coplanares. E além disso aí formam ângulos retos. Beleza? Pois bem, existe ainda a possibilidade das duas retas formarem ângulos retos sem se encostarem, através da ideia de sombra ou projeção. Imagine que você levanta o seu braço, ele faz uma sombra ali na mesa, ok? E aí você coloca na mesa uma caneta. E a sombra do teu braço com a caneta forma um ângulo reto, ou seja, a sombra do teu braço é perpendicular à caneta. Mas e o teu braço, que está lá para cima, está longe da mesa? Ele é reverso à caneta. Nesses casos, duas retas são ditas ortogonais quando existe uma reta T que é paralela a S, não coincidente àquela reta S, e esta reta T é perpendicular a R. Ou seja, a S não é perpendicular a R. S e R não são perpendiculares. São ortogonais porque tem uma paralela da T, da S, perdão, né? Tem uma T que é paralela a S, e essa T é que é perpendicular a R. Isso aqui acontece exatamente quando duas retas são reversas. Então, retas ortogonais, a posição relativa entre elas sempre vai ser de retas reversas. Por exemplo, aqui, ó, você vê que CM e PM são retas perpendiculares, ok? Você pode facilmente ver que CM é perpendicular a PM, né? São retas, então eu vou colocar o símbolozinho de reta aqui. Agora, AB é paralelo a PM. É a reta da aresta B aqui, ó, é paralela àquela reta da aresta PM. E veja que a B é reversa em relação a CM. Por isso que eu digo que a B, a reta B, é ortogonal à reta CM. Ok? Então aqui eu tenho AB e CM ortogonais. São reversas e formam esses 90 graus através da projeção.
É como se eu projetasse aqui o ponto A no ponto P, fizesse a sombra dele, né? E projetasse o ponto B no ponto M. Beleza? Então essa é a ideia de ortogonalidade. Muito cuidado para não confundir perpendicular com ortogonal. Quando que uma reta e um plano vão ser perpendiculares? Então, dados uma reta R e um plano alfa, eles têm que ser secantes. Lógico, uma reta que está fora do plano e que é paralela ao plano, não tem como ser perpendicular com o plano. Ela tem que cortar o plano, ok? Então, reta e plano perpendiculares, a posição entre eles é secantes. Nós vamos dizer que ela é perpendicular a alfa quando ela é perpendicular a todas as retas de alfa que passam por P. Então, toda reta do plano alfa aqui, ó, que passar naquele ponto P, tem que formar 90 graus com R. Mas quantas retas passam aqui? Eita, eu tenho infinitas retas. Ah, professor, mas como é que eu vou verificar uma por uma se forma ângulo reto? Aí a gente tem esse teorema fundamental da perpendicularidade. Basta eu verificar duas retas concorrentes em P. Então, se a reta R é perpendicular a duas retas concorrentes S e T, por exemplo, essa daqui é a reta S, essa daqui é a reta T, e a S e T são concorrentes em P, e a R é perpendicular às duas ao mesmo tempo, ou seja, forma um ângulo reto aqui, forma um ângulo reto com a outra lá. Então, ela é perpendicular ao plano determinado pelas retas, no caso aqui da figura, o plano alfa. Então, eu pego duas retas S e T que estão num plano, verifico R é perpendicular a S, S é perpendicular, R também é perpendicular a T, então R é perpendicular a todo aquele plano. Tá, mas e as outras retas que passam aqui, ó, por exemplo, que não passam em P? Por exemplo, aqui a reta U, a reta V, elas vão ser o que em relação a R? Veja, existem retas paralelas a elas passando por P. Então elas são reversas a R e por ter esse ângulo de 90 graus, ela é ortogonal. Então olha só que interessante, além dela ser perpendicular a todas as retas que passam por P, eu posso dizer que ela é ortogonal. Opa. Fui falando e fui querer escrever e acabei escrevendo fora de ordem. Vamos lá. Ela é ortogonal. Vizinha me atrapalha um pouco. A todas as retas de alfa que não passam em P. Ok? Então ela tem ali infinitas retas perpendiculares e outras infinitas ortogonais. Dois planos vão ser perpendiculares. Para que dois planos sejam perpendiculares, basta isso aqui, ó. Um deles tem que conter uma reta perpendicular ao outro. Então, se eu provar ali, né, que R está contida em alfa e R é perpendicular a beta, opa, então alfa é perpendicular a beta. Essa é a condição que eu preciso verificar. Bem mais tranquilo, né? E aí vem algumas propriedades importantes. A primeira propriedade fala, por um ponto P de uma reta R, passa somente um plano alfa perpendicular a essa reta. Veja, quando eu determino aqui um ponto P na minha reta R, eu posso passar infinitas retas que sejam perpendiculares a ela. Só que todas essas retas vão ser concorrentes. E retas concorrentes determinam um único plano. Então é exato, somente um plano perpendicular à reta. Se uma reta R é perpendicular a um plano alfa, então toda reta paralela a R é perpendicular também a alfa, e todo plano paralelo a alfa é perpendicular a R. Olha só essa situação, ok? S
é paralelo a R. Como R, eu falei que no início R era perpendicular a alfa, se S é paralelo a R, S também é perpendicular a alfa. Da mesma maneira, beta é paralelo a alfa. Se R era perpendicular a alfa e beta é paralelo a alfa, R é perpendicular a beta também. Tá ok? Bem importante isso daqui. E a terceira propriedade, duas retas perpendiculares a um mesmo plano são paralelas. E dois planos perpendiculares a uma mesma reta também são paralelos. Deixa eu só apagar ali, que eu acho que vai ficar bem em cima da minha imagem isso aqui, tá? Agora eu já expliquei, você já anotou aí, já entendeu bem. Só para a gente não ocupar o espaço da imagem que vai vir agora. Então tá aí, ó, duas retas perpendiculares a um mesmo plano são paralelas entre si. Na verdade é um complemento dessa que a gente viu antes aqui, né? Se R e S são perpendiculares ao plano alfa, né? R perpendicular a alfa, S também perpendicular a alfa, então R é paralela a S. O mesmo vale aqui, né? Planos alfa e beta e uma reta T. Se T é perpendicular ao plano alfa e T também é perpendicular ao plano beta, então alfa é paralelo a beta. Esse alfa aqui ficou feio. Beleza? Segue o barco. Quarta propriedade. Se uma reta R e um plano alfa são perpendiculares a um plano beta, então a reta R é paralela a alfa ou está contida em alfa. Bom, se uma reta R e um plano alfa são perpendiculares a um plano beta, então eu tenho a reta perpendicular ao plano e outro plano perpendicular ao plano também. Esse é o primeiro caso, ó. R perpendicular a beta, alfa perpendicular a beta. Conclusão, R, nesse caso, está contido em alfa. Perfeito? É uma das retas do plano alfa. Mas também pode acontecer isso aqui, ó. R perpendicular a beta, alfa também perpendicular a beta e R paralelo a alfa. Beleza? Então, uma dessas duas vai acontecer. Quinta propriedade, se os planos alfa e beta são secantes e gama é um terceiro plano, gama, ok? É um plano perpendicular a alfa e beta, opa, ele é perpendicular simultaneamente aos dois. Então, gama é perpendicular à reta de interseção de alfa e beta. Lembra que dois planos secantes, alfa e beta, são secantes. A interseção entre eles vai ser uma reta, certo? Nesse caso, para que gama seja perpendicular a alfa e beta, tem que ter reta de alfa, que é perpendicular a gama, e tem que ter reta de beta, que é perpendicular a gama. É interessante que essas retas elas vão ser paralelas entre si, porque você tem aqui uma reta de beta, que é perpendicular a gama, e alfa também é perpendicular a gama, a propriedade anterior me disse que eles vão ser paralelos ou estar contida, e aí no caso de estar contida é essa reta aqui, que é a reta da interseção. Beleza? Tendo uma sexta propriedade, na sequência alguns exercícios. Eu vou parar esse primeiro vídeo aqui e a gente continua no próximo vídeo, terminando as propriedades e fazendo exercícios.